Oi, gente! Você, meu irmão, minha irmã de todo o Brasil, aquele abraço. O Evangelho da Graça é coisa nossa. Você, meu irmão, da graça é coisa nossa e esta palavra é coisa nossa. Nós estamos vivendo os melhores momentos, porque nós sabemos hoje que estamos caminhando para um caminho certo. Não temos dúvida, porque os apóstolos estavam caminhando com Cristo, com Jesus de Nazaré. E Tomé disse: Senhor, mostra-nos o caminho. Como mostra-nos o caminho? Se o caminho era o próprio Jesus. Mas eles não tinham certeza. Então, se os apóstolos não tinham certeza, mostra-nos o caminho, e este povo hoje, que estão aí dentro dessas assembleias, congregação, esse monte de coisa, eles estão no caminho? Eles dizem que estão. Se você perguntar para eles, eles que estão no caminho. Mas o caminho é Cristo. Ele mesmo disse, eu sou. Então, o caminho é Cristo. Não há outro caminho fora. E a mensagem que eu tenho para nós, o título da mensagem, é esse: você crê ou você não crê? Isso é uma opinião. Se você crê ou você não crê, é o título da mensagem. Por quê? O que está acontecendo? É um fato que abalou o mundo, com o que aconteceu nos Estados Unidos, com aquele ataque ao candidato a presidente da República que aconteceu sábado passado, quando ele estava fazendo um discurso no estado da Pensilvânia. Eu conheço esse estado. Fica um pouco, acho que 2 ou 3 depois passa Nova York, New Jersey, e logo já vem Pensilvânia. Ele estava fazendo um discurso desse estado. E logo recebeu um tiro. A pessoa atirou e o tiro deu acho que 3 ou 4 tiros, uma coisa assim. E o tiro pegou na orelha do candidato a presidente da República, que é o Trump. Isso deu muito comentário e tal. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu estava assistindo aqui uns programas aqui e diz que esse ataque já estava em uma profecia. Diz que várias profecias, mas dessas profecias eles tiraram 3. E uma profecia diz que foi dada uma entrevista de um certo que se declara profeta, dia 14 de março. E o ataque aconteceu dia 14 de julho. Então, 4 meses se cumpriu. Agora eu pergunto, como eu posso acreditar numa coisa dessa? Quem pode garantir se esse livro não nos dá esse direito? Eu não posso acreditar. Ou bem, acredito nessa tal de profecia, ou desacredito deste livro. Eu não posso acreditar neste livro e acreditar na profecia. Então, por isso que o título da mensagem é: você crê ou não crê? Eu não creio em profecia. Mas, irmão Nilson, você não crê em profecia? Não creio, porque está aqui, meu irmão. O que Jesus disse? O que fosse ver no deserto, lá no capítulo 11 de Mateus. Fosse ver no deserto um rei. Não, o rei está nos palácios, com suas vestes ricas, suas mordomias. Então, o que fosse ver no deserto um profeta, muito mais do que um profeta, porque entre os nascidos de mulher não apareceu um maior do que João. E no versículo 13 ele diz assim: toda a lei e os profetas durou até João. Foi o próprio Jesus de Nazaré quem disse isso. E você quer uma outra confirmação? No capítulo 17 de Mateus, logo ali no versículo 2, 3, ali você vai encontrar aonde Jesus levou com ele 3 dos seus apóstolos e subiu no monte da Transfiguração. Você pode olhar no título ali, está lá, Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de Mateus. Jesus chegou ali
Logo, uma nuvem branca desceu sobre aquele monte e apareceu ali Moisés e Elias, conversando com Jesus. E os discípulos, os apóstolos, caíram ali e ficaram desacordados durante aquele momento. E naquele momento uma voz foi dita: eis o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Bem, vamos lá então. Por que Elias e Moisés? Elias representava o quê? O fim dos profetas. Porque foi um dos maiores profetas. Foi Elias. Até hoje, Israel se fala em Elias, o maior profeta. Então ali foi o fim, ponto final. E por que Moisés também apareceu ali? Porque era o ponto final da lei. A lei terminava ali, a lei terminou em Jesus. Porque Jesus veio para acabar de cumprir. Moisés, segundo a teologia, a lei durou 1447 anos. Mas em 1447 anos, né, não sei se é bem essa data, mas é o que eles dizem, ninguém cumpriu. Então Jesus veio para cumprir. Então Moisés ali estava terminando o ministério de Moisés. Então a lei está terminando aqui. Em Jesus de Nazaré terminava a lei e terminava os profetas. Então como se terminar os profetas? Jesus levantou quem? Ele podia ter levantado mais profeta, mas ele levantou apóstolo, que faz parte do apostolado de Cristo, porque as 12 tribos de Israel é o que esses 12 apóstolos representavam, simbolizavam. Então não adianta você querer cantar de galo, porque a minha igreja tem profecia, porque a minha igreja tá... Eu quero contar uma história para vocês. Antes de eu posso até falar o nome da cidade. É uma cidade que é bem próxima do Paraná, Itapetininga. Eu tenho um amigo, pastor, estava muito comigo, estava muito de mim, e o ministério enviou ele para lá. Não vou falar o nome do ministério, mas foi nessa cidade. Enviou ele para lá. Mas antes dele assumir, o presidente levou ele até lá. Ele falou para ele: olha, você tome cuidado, porque tem muito profeta nessa igreja. E ali a briga de profeta com profeta. Ele falou: não, pode deixar comigo. Deixa comigo. Foi ali, o presidente falou, ali, muitas vezes alguém está pregando, a professora levanta e manda a pessoa calar a boca e tal, um está profetizando, o outro levanta e diz que você está profetizando na carne, mas eu que estou com a palavra de Deus, é Deus quem está falando comigo, eu cala e tal. Então começa a brigar profeta com profeta. É profeta brigando, é briga de profeta. Aí o pastor, esse amigo meu, falou: deixa comigo. Aí o presidente chegou, apresentou ele. Você, a partir de agora, está sendo tirado, o pastor daqui vai para tal lugar e está entrando aqui o pastor fulano de tal. Tudo bem. Aí entregou a palavra para ele. Ele falou assim: olha, eu estou vindo de um outro lugar para cá. E acontece, estou vindo de uma cidade aqui bem próximo de Campinas, e eu estou sabendo que aqui tem muito profeta. Aqui existe aí dezenas de profetas dentro dessa igreja aqui. Eu tenho o dom do discernimento. Ele disse isso por dizer. Eu tenho o dom do discernimento. Durante o tempo que eu estiver pastoreando esta igreja, qualquer profeta que se levantar aqui na carne vai calar. E se temar, eu excluo, vai ser excluído da igreja. Porque esse é o meu sistema. Eu não aceito profecia da carne. Bem, ele assumiu o cargo ali de pastor. Ele falou assim: pastor Nilson, me chamava de pastor. Que negócio, né? Durante o tempo
que eu ministrei, que eu fui ministro, que eu pastoreei aquela igreja. Nenhum profeta se profetizou durante o tempo que eu fui pastor. Agora eu pergunto, por quê? Hein? Responde. Por quê? Não havia dezenas de profetas ali dentro? Por quê? Porque ele diz, eu tenho o dom do discernimento. Qualquer um que se levantar aqui, vai calar. E se temar, eu excluo ele. Porque eu não acredito em profecia. Pronto, acabou. E aí? É de Deus ou é da carne? Se fosse de Deus... E outra coisa, meu irmão. Você nunca viu um profeta se levantar contra o pastor. O pastor pode estar no maior erro, na cachorrada, roubando da igreja, prostituindo, muitas vezes brigando com a família, humilhando todo mundo. O profeta chega, repreende a igreja. Esse é meu servo, você tem que obedecer a ele e tal, porque eis meu servo, que eu tenho uma grande obra para você, eis que eu encherei este lugar, eis que essas paredes aqui vai ser pequena, você vai ter que estender este lugar. O pastor, eu falo porque eu vivi com pessoas que estavam vivendo uma vida de prostituição, largou da mulher, estava com... o profeta lá, passando pano na cabeça do pastor, alisando o pastor e metendo o cajado nos outros. O que é isso? Carnalidade. Porque eu pergunto, o profetas de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, podia ser quem fosse. Quando Natã chegou na casa do rei Davi, ele chegou e diz assim, havia dois homens, um rico e um pobre. Aquele homem rico tinha muitas ovelhas, camelo, muitos boi e tal. Mas havia este homem pobre, tinha uma única ovelhinha. Ele criou essa ovelhinha comendo da sua comida, dormia com ele na cama, ele tinha essa ovelhinha como filha. Mas vindo um viajante na casa deste homem rico, ele mandou que os seus empregado fosse lá e pegasse a única cordeirinha que tinha esse pobre homem. Matou e fez um guisado, um assado para o viajante. Quando falou isso, Davi se enfureceu. Davi se levantou indigno. Falou, este homem é digno de morte. Revoltado. O profeta levou o dedo no rosto dele. Este homem é você. E você sabe que Davi era sanguinário. Davi mandava meter a espada, Davi matava, Davi não tinha piedade. Vocês sabem da história, não precisa nem de eu entrar em texto aqui quem era Davi. Você não vai construir o templo, Davi, porque você é um homem sanguinário. Davi matava sem piedade, não queria nem saber. Levou o dedo no rosto dele. Este homem é você. Pronto. Davi, acabou. Desarmou ele. Aquela fúria que ele estava, esse homem é digno de morte. Esse homem é você. Você é digno de morte, porque você pegou a esposa de Urias, adulterou com ela e mandou matar o marido dela. Você tem tantas mulheres no palácio e você fez isso, como se diz. Então você está entendendo o significado dessa parábola. Então é isso, meu irmão. O profeta é aquele que não teme a nada. Eu já contei em outras mensagens, eu fui um profeta. Eu profetizava. No lugar que eu estava, pessoas, da vez vigília, eu era convidado para ir. Deus vai falar através do irmão Nilson. Irmão Nilson, Deus usa ele é um profeta. Na minha casa ia pastor, ia pessoas na minha casa para ouvir, eu punha a mão na cabeça e toda aquela boboseira. Mas eu já contei isso aí, o dia que eu profetizei que o homem caiu lá dentro da igreja, caiu, bateu com a cabeça no chão e correram com ele para o hospital. Eu fui na casa da família e profetizei, dizendo, não se preocupa, porque eu sou Deus pela qual sou o autor da vida. Eis que amanhã ele estará aqui. Eis que darei muitos anos de vida para ele. Tal, porque eis que meu servo está vivo. Aquela baboseira toda. Quando chegou no outro dia, eu consolei a família e vim embora. Orei ali, consolei e vim embora. No dia eu estava trabalhando, estava construindo uma casa para mim. Passou o irmão Antônio.
Chegou, me cumprimentou, ele falou assim, eu vou lá no velório do irmão João. Eu falei, irmão João? Mas que irmão João? Foi aquele que caiu lá dentro da igreja e bateu com a cabeça no chão, morreu ontem à noite no hospital. Eu tô indo lá pro velório dele. Puxa! Naquele momento me desarmou, acabou. Eu fui ao chão, porque eu era famoso, profeta que todo mundo tá. Depois profetiza que o homem estava vivo e o homem estava morto lá no hospital. Pronto. A partir daquele momento eu repudio tudo isso, não acredito mais. Eu devia ter repudiado de uma vez por todo, mas naquele tempo ainda não tinha graça. A graça surgiu agora, naquele tempo, em 85, parece, 86, 84, uma coisa assim, né? Foi que aconteceu isso. Então não existia graça. Senão eu tinha, mas eu repudiei profecia. A partir de agora não acredito mais. Desde o momento que eu falei que não acredito mais em profecia, nunca mais falei em profecia. Então isso é uma carnalidade. Por isso que o título da mensagem é: se você crê ou não crê. Então esse negócio de dizer que o presidente lá dos Estados Unidos houve um atentado e já os profetas profetizaram através disso daí, diz que ele falou até da orelha, que ia ser atingida a orelha direita e tá. Eu não acredito. Porque tá cheio de cartomantes por aí falando. Cigana, pega a mão. Meu pai, que era um homem puro. Eu já contei isso aí, mas eu posso falar outra vez. Eu e meu irmão, eu tinha naquele tempo, eu era adolescente, tinha meus 13, 14 anos, compramos um livro. Meu irmão era fã do Omar Cardoso, que é um astrólogo, e negócio de astrologia, essas coisas assim. Ele comprou um livro para ler à mão. Mas aí não quis, meu pai pegou e mergulhou de cabeça nesse livro. Dali uns tempos, meu pai estava lendo a mão do povo. E era assim, ó. Batia palma na porta de casa. Ia ver. Eu vim aqui procurar o seu Oswaldo. Eu quero que ele lê minha mão. Eu pegava a mão assim, falava a vida da pessoa. Eu falei assim, pai, como é que é esse negócio? Ele falou, aparece. A vida da pessoa aparece. Eu falei, o que é isso? Vem de Deus? Não, não vem de Deus. Porque se você olhar lá no capítulo 18, lá de Deuteronômio, versículo 10 ao 12, você vê que naquele tempo Deus falou para Moisés, não deixe, Moisés. Você vai passar por uma terra onde tem algoreiro, agora o tempo sabe quando vai chover, adivinhão, encantador de encantamento, mágico, feiticeiro, ali consultador de morto, todos esses tipos de pessoas que fazem essas coisas, eu abomino e lanço distante de mim. Então Deus já tinha alertado Moisés naquele tempo. E você vê que Samuel, ali, capítulo 28 de Samuel, você vê que o rei Saul foi se prostrar diante de quem? De uma cartomante. E a cartomante falou, e o que ela falou aconteceu. No outro dia, Saul, com seus 3 filhos, morreu no Monte Gilboa. Está no versículo, foi no 28, ele vai consultar. No 31, capítulo 31, você vê ali que ele foi morto. Cumpriu. Então, meu irmão, minha irmã, eu não posso crer em profecia vindo de Deus. Então, existe aquelas pessoas que fazem determinadas coisas que eu não sei o nome, mas a gente vê em circo, antigamente a gente via cada coisa que esses mágicos faziam, até na televisão, sobre magia, que as pessoas fazem, aquele hipnotismo, parece uma coisa assim, hipnotismo. Aquele negócio, hipnotiza as pessoas, o mágico chega e faz aquela coisa, você fica encantado com o que ele fez e não fez nada. Aquilo é os olhos da gente, está hipnotizando as pessoas. E é o que a gente vê nos dias de hoje. Então, por isso que o tema da mensagem é essa: você crê ou não crê? Então, eu não posso crer que esse atentado veio de uma profecia dada por Deus. Um livramento, eu posso até crer que Deus deu o livramento, mas profeta não pode, porque este livro diz que não. Então, eu fico com este livro e não fico com a profecia. Fica com esta palavra, meu irmão e minha irmã. Divulga e curte essa mensagem. Graça e paz para todos. Bye, bye.